Olá, aqui é o Luiz Vicente. Você está prestes a assistir um trecho da nossa mentoria 959, que acontece na nossa página do Instagram todos os dias, de segunda a sexta-feira, às 9h59 da manhã, onde eu respondo perguntas da minha audiência. Eu ajudo elas a poder alavancarem seus negócios com essa metodologia de análise de perfil comportamental DISC. Obrigado por você assistir, por você estar aqui nesse momento. E agora, eu tenho um recadinho muito importante para você, presta bastante atenção. Se você ainda não nos segue no Instagram, nos siga agora, participe ao vivo. E enquanto isso, fique agora com os melhores momentos da nossa mentoria 959. Olá, bom dia. Olá, Juliana, bom dia, tudo bom? Tudo. Luiz, agora dorme com você, acorda com você, daqui a pouco Gislaine vai dar um grito aí, hein? O teu marido vai dar um grito lá do outro lado. Juliana, que informação é essa? Não paga mais celular, mano. É bem isso mesmo. Se apresenta para o pessoal. Meu nome é Juliana Sena, eu sou professora da rede estadual aqui no Paraná, moro em Curitiba e me encantei com o DISC. O Luiz passou um encantamento aí com essa ferramenta maravilhosa, não tem jeito de virar as costas para ela. E eu estava conversando com uma colega nossa de turma agora, Tati. Eu sou casada há mais de 20 anos. E eu apliquei o DISC no meu esposo e ontem fui fazer a devolutiva, ontem à noite, depois da tua aula. Caraca, antes de dormir. Rapaz do céu! Vamos ficar casados, mas no mínimo mais 20 agora, depois desse negócio. Qual o perfil dele? Porque o perfil dele é totalmente... Ele é conformista e é estável. É mais estável do que conformista, mas está muito ali. E o teu perfil? Influente. Ó, lembra que você falou para mim? Você falou isso ontem. E se não me falha a memória, foi você que falou assim, Luiz, eu tô convencendo meu esposo. Você falou isso para mim antes de você comprar a formação? Foi isso mesmo. Olha, antes mesmo da gente começar aqui, tá? Tá. Para o estável e para o conformista, não adianta você só falar. Você tem que comprovar com dados e fatos que aquilo faz sentido para ele. Eu digo isso porque eu passei por isso durante muito tempo e eu não sabia disso. E quando eu aprendi isso, o jogo virou. Então daqui a pouquinho eu vou te falar mais sobre isso. Mas vamos lá. Tu é de Curitiba. Eu tenho até um aluno aí que é o Adriano Souza, é de Curitiba. Ele é engenheiro já há mais de quase 20 anos. E ele diz assim, Luiz, embora a engenharia seja uma área técnica, mas eu gosto muito dessa área de desenvolvimento humano. E eu comecei a dar treinamentos na área de liderança e desde a formação já fechei em torno de R$ 10.000 só com o DISC nessa área. Eu fiquei, Que legal. Diferente. Aí falou Curitiba, eu lembrei. Mas me diz uma coisa, como é que tu me conheceu? Rapaz, eu conheci você por um patrocinado porque eu pesquiso muito essa área de comportamento humano. Eu estou fazendo uma mentoria na área de terapia integrativa e você me apareceu. E eu achei assim, espetacular, uma ferramenta que você aplica não só no seu trabalho, você aplica para a vida, né? E eu sou profissional da educação e penso que isso tem que ir para a educação de alguma forma. Mas penso também que os profissionais de psicologia precisam conhecer essa ferramenta. Porque você conhecer a pessoa com quem você está lidando, o teu cliente, o teu paciente, você consegue ter uma comunicação assertiva. E ainda o profissional de psicologia que lida com casal, meu Deus do céu. Gente, eu sou casada há mais de 20 anos. Ontem abriu um véu assim, que eu falei assim, meu Deus, você é assim? Quando você está quieto, é isso que está passando pela sua cabeça? E ele disse, sim! Como se... Foi espetacular ontem. Olha que tu está dando o primeiro contato, mas à medida que tu estiver estudando, tu estiver dando devolutiva, tu já começou a perceber isso, tá? Mas isso ainda está meio que... É como se fosse uma nuvenzinha que ainda está clareando para você. Mas o que é que acontece? Tu vai descobrir muitas coisas do teu casamento que aconteceram lá atrás, situações que aconteceram, que agora tu vai ter a resposta para elas. Alguma coisa lá atrás que já aconteceu, tanto de você como para ele também. Ou seja, coisas que ele já fez, coisas que ele já falou, coisas que já aconteceram, que você, no momento, você ficou meio que... É como se aquele não desceu de goela abaixo, não tem? Aquele meio engasgado. Algumas situações, até mesmo com colegas seus, ou, exemplo, se ele é conformista e ele é conformista estável, é isso?
Estável e conformista. Estável e conformista. Ele não é uma pessoa de ter muitas amizades. Não. Porém, as amizades que ele tem são amizades muito verdadeiras. Ele é muito sincero nas amizades que ele tem. As pessoas que estão com ele estão porque gostam dele. Pelo jeito que ele é, verdadeiro que ele é. Ele não tem muito de enrolar, passar a mão por cima do pano. Ele, às vezes, a estabilidade, às vezes, quer ajudar também, mas a conformidade, se for mais alta, então, às vezes, é um pouco diferente de você. É como se ele dissesse o seguinte: olha, vai ter uma... Tu é professora de rede pública, estadual? Estadual, pública. Eu sou professora de arte. Show. Então, o que é que acontece? É como se dissesse o seguinte: qual é o nome dele? Júlio. Júlia, olha, a gente vai fazer um happy hour com os professores, as esposas vão levar os maridos e vamos. Ele, hã? Sei lá, sexta-feira, eu não tô afim de ir. Tu fica chateada se eu não for? Como assim não vai? Peraí, Júlio, tal. Ou seja, para ele é super natural isso. Poxa, ele quer estar, às vezes, no mundinho dele, do jeito dele. Ou seja, para ele aconteceu o seguinte: houve toda a construção para vocês irem, mas ele não estava nesse contexto. Já teve vez, para você ter ideia, exemplo, teve o evento da Associação Comercial, que a cada 2 anos tem o biênio, que é a mudança de biênio. É onde entra os novos diretores, aí tem uma solenidade, tem a última que teve presença, tinha quase 1.000 pessoas participando e tal. E aí eu estava sendo empossado como vice-presidente, né? O segundo mandato de vice-presidente. E daí, geralmente, os diretores vão com as suas esposas, tal, as esposas vão com seus maridos, tal. E daí falam: não, eu tô afim de ir, não. Quero não, ou não. Aí eu, mas diz, minha posse, eu vou estar lá, vou estar lá subindo o palco, tal. Não, tô muito afim, não. Tu fica chateado se eu não for? Eu não tenho, você não quer ir e tal. Assim, eu até entendo isso. Hoje eu entendo, já tem que eu entendo isso. Mas, assim, é o comportamento dela. Só que pra quem tá de fora, fica assim: como assim? Eu não vai tal. Ou seja, eles brigaram, aconteceu alguma coisa. Então, ou seja, para quem tem um perfil diferente, eu achei isso um absurdo. Aí, por isso que muitas vezes tem confusão, tem brigas, tem intrigas, começa às vezes a ter traição. Ou seja, acontecem muitas coisas a isso. Porque às vezes você pensa: caramba, eu estou me dedicando, eu estou me esforçando e eu não estou vendo o esforço do outro lado. Só que essa é a sua percepção. Porque você deve ter o mundo. Exatamente. O mundo do outro, cara, eu acho que é algo assim sensacional. E você sabe que qual foi o argumento que eu usei com ele para que eu fizesse o curso? Eu mostrei o meu disque para ele. E o disque era o meu retrato, né? Aí ele falou: meu Deus, esse negócio é bom. Aí ele quis. Qual é a área ele dele? É policial militar. Show. Ele é assim, metódico, sabe? Todos os quadradinhos. E eu faço tudo ao mesmo tempo. Eu tive um cliente que ele é tenente, sei lá, ele é policial militar, só que ele tem um nível já já tem quase 20 anos, um nível bem avançado. Ele também é professor também de universidade, na área do direito. E daí ele me contratou na época para fazer um trabalho com ele de 3 encontros. Eu apliquei o DISC logo na primeira sessão, porque ele, por ser muito metódico, ele é dominante e conformista. Então, ele é muito rápido, direto, mas ele também gosta das coisas com qualidade, com precisão. Não é só você achar, tem que provar. Cadê? Mas com dados e fatos. Então, ele é uma pessoa que estuda muito, ele pesquisa muito. E ele, na faculdade, ele tinha problemas. Por quê? Aquele professor que era aberto com todo mundo saía como o professor, sei lá, do ano na faculdade. E ele se esforçava pra caramba, dava o seu melhor, e ele não via esse reconhecimento. Por quê? Para o aluno passar na OAB hoje não, né? Já há bastante tempo, é muito rigoroso. Sim. Então, ele ia dar um conteúdo muito raso para os alunos. Então, ele puxava muito, ele dava muito conteúdo assim, pesado para o aluno passar mesmo. Só que o aluno acostumado com aqueles professores meio meia-boca, tinha raiva dele. Porque ele dava o conteúdo de qualidade. E aí, por conta disso, ele se prejudicava. Porque ele não era bem visto como um bom professor dos alunos, mas aquele professor carrasco. E aí, não queria essa imagem para os alunos, isso incomodava ele. E aí, quando ele fez o DISC, ele entendeu que o perfil dele
é diferente, muitas vezes, do perfil da maioria dos alunos da turma dele. E aí, o que é que acontecia? Quando ele chegava na sala de aula, que ele ia se apresentar no primeiro dia de aula, o que é que ele fazia? Ele mostrava o currículo dele, o conhecimento que ele tinha, porque na mente dele, se ele falasse para o aluno o conhecimento que ele tinha, o aluno ia valorizar mais o trabalho dele, ia dar uma atenção maior, que ele estava uma pessoa preparada para estar ali. E o que é que acontecia? Afastava os alunos dele. Porque os alunos tinham até medo de falar com ele pelo o currículo. Para você ter ideia, o lato senso do cara tem mais de 20 páginas. Nossa. Muito, muito forte. E aí foi que ele entendeu que, e a gente fez isso com o DISC, né? Que antes dele se apresentar, primeiro os alunos se apresentam, depois ele se apresenta. E ele se apresenta baseado com o currículo que tem a ver com aqueles alunos ali. Para não falar coisas que, de repente, não vai fluir para aqueles alunos. Que interessante. Ele teve que diminuir o nível de aula dele para chegar ao nível de entendimento dos alunos, para ele ter mais essa atividade com os alunos. Porque daí equilibra, né, o emissor e o receptor. O receptor está conseguindo compreender, não distancia. E da mesma coisa acontecia com os colegas de trabalho. Muitos policiais que conviviam com ele não gostavam dele, por ele ser um cara muito rigoroso, um cara muito, assim, pé no chão, muito firme. E isso, as pessoas às vezes ficavam meio que... Não tinha muito argumento para ele, para conversar com ele, porque ele era um cara muito técnico. Sim. E ele percebeu que ele tinha poucas amizades dentro da Polícia Militar por conta disso também. E ele teve que moldar isso. Então, ele melhorou na polícia, melhorou em casa, ele é separado, melhorou com a mãe dele, melhorou na faculdade. Tudo isso graças a um processo que ele fez com a gente com o DISC. Sim, e o que foi mais interessante do meu marido ontem, fora as nossas descobertas pessoais aqui, é exatamente a parte voltada para o trabalho. Quando eu falei para ele, olha, as outras pessoas que trabalham com você e que têm um perfil comportamental diferente do seu, podem te ver dessa forma. E ele falou, meu Deus, mas é exatamente isso. Sabe como eles veem o marido? Vai lá no estilo de liderança e dá uma lida. Naquela parte, exatamente o que eles veem ele, a forma que eles veem ele. Eu mostrei. As pessoas que têm um perfil diferente dele. Tá? Eu mostrei isso para ele, fez todo sentido. Porque assim, ele já tem uma patente alta, então é trabalho interno. E é exatamente isso. Os liderados dele precisam conhecer o perfil dele, para saber como é que ele está agindo e por que ele está agindo daquele jeito. Do mesmo jeito que ele também é bom conhecer, tanto dos superiores como dos liderados por ele, né? Então ele ficou apaixonado. E hoje, o que eu posso te ajudar hoje? Qual que eu dou? Então, eu tô com uma devolutiva para fazer. É uma menina, tem 21 anos, ela só estuda. E assim, ó, o natural dela tá assim: D 53, I 50, S 57 e C 38. Socorro. 21 anos ela tem? É. Então ela é SD, é isso? Isso. SD. É aquele meio bipolar que a gente brinca, né? A gente até brinca, né? É meio bipolar, uma hora é dominante, outra hora é estável. E o ajustado dela? Chega a fazer o ajustado ou só o natural? Não, o ajustado deu D55, I48, S56 e C39. Pouca diferença. Pouca. E ela não trabalha, só estuda? Só estuda. Trocou de faculdade agora, tá fazendo uma nova faculdade e tal. E ela tem 21 anos. Deixa eu pegar mais informações, tá? É casada, tem namorado? Tem namorado. Tem namorado. Solteira. Mora com os pais. Mora com os pais. Tem namorado e mora com os pais. Você sabe dizer quanto tempo ela namora? Mais de 6 meses? Acho que mais de 6 meses. Pelo que eu conversei, mais de 6 meses. Tranquilo. E ela estava fazendo faculdade e concluiu e começou a nova? Ou ela parou? Parou e trocou totalmente de ramo. Olha só, a primeira coisa que está acontecendo aqui é que ela está com o gráfico achatado. Sim. É fato. Ou seja, ela está com alguns conflitos na sua vida pessoal. A prova disso já é essa troca de faculdade. Ela não está se encontrando e está querendo recomeçar a fazer algo diferente. Tá? Aqui não tem como a gente saber se ela está feliz agora ou não, porque a análise ela vai olhar uns 6 meses para trás. Mas já vê que está tendo alguns conflitos aí acontecendo. Tá? Naturalmente, esses conflitos podem estar também acontecendo em casa e com o namorado, que é a parte mais próxima dela, pelo natural, pelo gráfico natural dela, como está achatado. No ajustado, é natural também estar achatado,
devido à situação que já está, né? Só que o meio onde ela vive, o meio que ela vive, que a gente fala o seguinte, o meio externo. Às vezes não é tanto, às vezes, a família em si, mas o meio externo, onde ela vive, de alguma forma está dizendo assim, olha, fulana, vai, olha, arrisca mais, corre mais, tu precisa buscar mais. Porque como ela tem a estabilidade um pouquinho mais alta e a dominância um pouquinho mais baixa, muito próxima, uma tem 57, outra tem 53, então ela consegue estar com os dois ao mesmo tempo. Ela consegue ser um pouquinho mais paciente quando ela quer, mas ela também consegue ser um pouco rápida quando ela também quer. Só que, de alguma forma, o meio onde ela vive está exigindo, nesse momento, que ela seja mais dominante do que estável. Porque ele aumentou 2%. E a estabilidade diminuiu 1%. Muito pouca diferença, quase nada perceptível. Até 5% é pouco perceptível. Passou de 5%, é mais perceptível. Então, eu sei que as pessoas que estão chegando aqui agora, isso está parecendo um conteúdo muito técnico. É que eles estão falando, não estou entendendo nada. Está bugando aqui na cabeça. Pela primeira vez. Gente, eu estou falando aqui junto com o Juliano, tem um gráfico natural de uma pessoa que é estudante, tem 20 anos de idade, e que no relatório dessa pessoa, no gráfico natural, está falando que essa pessoa está com alguns conflitos. Como assim, Luiz, conflitos? São situações que ela está cedendo para poder ser o que ela não é. Exemplo, eu estou fazendo algumas atividades, algumas atribuições no meu dia a dia, que eu estou fazendo porque o meio onde eu vivo está me exigindo isso. Mas não é aquilo que eu queria realmente. Então, de alguma forma, para manter esse ambiente mais harmonioso, eu termino fazendo algumas atividades, algumas metas no meu dia a dia, algumas coisas, algumas atribuições, que de alguma forma não me deixa tão satisfeita. Mas, se eu não faço isso, aí o bicho pega. Aí não, é conflitos. Então, para manter mais harmonioso, eu faço isso. Então, como é que a gente sabe disso? Através de um gráfico que tem um relatório. E esse gráfico, os percentuais dele, de 0 a 100%, ele interpreta isso para a gente que é analista. Então, eu estou ajudando aqui a Juliana a ela saber essa interpretação. Então, Juliana, quando ele está assim, nesse formato achatado, como é que você consegue dar uma devolutiva mais assertiva para essa pessoa? Esquece a página 8 e a página 9 e foca nos dois mais altos. Tá. Que é a estabilidade e é a dominância. Dominância. Primeiro você fala das características da estabilidade e, ao mesmo tempo, você fala das características da dominância. Só que aí, nos pontos de melhorias da estabilidade, você tem que lembrar que ela tem dominância. Então, muitas coisas que ela tem de pontos falhos, seria pontos de melhorias, seria pontos fracos, a dominância também elimina. Exemplo, enquanto uma pessoa que é muito estável, sei lá, 80%, é muito paciente, muito empática, gosta de ter segurança no que faz, tem esse jeito de ajudar. Então, o contrário disso é o quê? É uma pessoa muito rápida, muito direta, muito objetiva, muito enérgica. É o contrário. É impaciente em vez de ser paciente. É desorganizada em vez de ser organizada. Então, você vai falar do que ela tem. Olha, dentro do teu estilo comportamental, você é uma pessoa que quando você quer, porque quando? Porque ela consegue ser ou não ser. Você é uma pessoa mais paciente, organizada, uma pessoa que gosta de ajudar as outras pessoas também. Você sabe ouvir às vezes o outro. Mas em alguns momentos, você meio que dá uma... Peraí, eu também preciso também dar uma acelerada. Eu também preciso... Às vezes eu tenho meu momento também de dizer assim, ó, tem que se agilizar, tem que fazer acontecer, tem que buscar resultados. Porque ela tem os dois, entendeu? Ao mesmo tempo. Entendi. Perfeito. Aí, quando vai para os dois mais baixos, é a conformidade e a influência. Então, na conformidade, ela tem 39%. Aí, esse você pode falar com segurança. Olha, tu não é uma pessoa tanto de estar planejando, de estar analisando dados e dados das coisas. Tu não é uma pessoa tão analítica. Ou seja, tu não tem tanto disso. Não é que você não tenha 100%, mas você tem pouco dessas características dentro do seu comportamento. Faz sentido? Ela vai dizer total. Então, veja que, embora o gráfico dela está achatado, está com poucas informações em textos, você consegue dar uma devolutiva mais assertiva. Legal. Entendeu? Aí, dentro da formação avançada que você está fazendo parte, tem como dar uma devolutiva para um gráfico achatado. Joia. Claro? Todas essas sacadas lá para você. Aham. Perfeito, Luiz. Obrigada. Me tira outra dúvida. Tu já fizeste quantas devolutivas até agora? Eu fiz 3. Não, eu fiz 2.
E a do meu marido, que é a terceira. E essas duas devolutivas, deu certo? Deu tudo Deu certinho? certo. Foi uma do completo, e a do meu marido também é do completo, e uma do básico. E a pessoa simplesmente adorou. Agora tá marcado para segunda-feira mais duas. E aí vai. Tô pegando Tranquilo. mais segurança. Teu foco nesse momento é praticar ou já ter ganhos financeiros? Não, é praticar. É praticar, mas eu tô praticando com pessoas que podem me gerar lucro depois. Perfeito, perfeito. Tá? Parabéns, tá? Parabéns. Obrigada. Valeu, tchau, tchau. Tchau, tchau. Oi, bom dia, Miriam. Olá, Miriam, tudo bom? Tudo bom? Tudo bem, graças a Deus, tudo certo. Bom. Correndo bastante, aprendendo bastante. Se apresenta aí pra gente. Diz aí de onde tu és, né, o que você faz. Como é que você me conheceu? Sim, eu sou de Ribeirão Preto agora. Eu nasci em São Paulo, mas estou em Ribeirão Preto. Sou psicóloga e terapeuta homeopata. E conheci você através do Paulo Roberto, meu esposo, que já tinha feito o curso e tem feito um trabalho na entidade lá, e aí me interessou. Eu olhava, sabe quando você olha assim de lado, assim, o que é isso aí que ele está estudando? E ele é muito... que ele é muito quietinho, ele não, assim, ele fica muito na dele. Então, assim, se eu sou uma pessoa muito expansiva, né? Então, para mim, já tenho que falar para todo mundo, já tenho que fazer a festa. Ele não, ele é muito quietinho, muito na dele. Então, precisa estar muito próximo dele para entender. Às vezes é uma coisa que dá uma alegria danada. Eu pulo aqui na sala, tudo. Ele não, ele tá explodindo por dentro, né? Então, foi assim que eu conheci, desse jeito. Falei, caraca, que negócio é esse, né? Essa coisa assim, como você fala, que eu acho barato, né? Legal. E foi isso. E, né? ó, você fez formação gratuita, veio para formação avançada, acho que com Giovana, né? Sua filha. Sim. E já está colocando em prática os aprendizados? Como é que tá aí? Sim, inclusive está dando altos paus aqui, a gente tem discutido bastante as coisas, né? Sobre isso, coloquei em prática, tenho agora uma... eu, ao mesmo tempo, estou fazendo muitas coisas, estou estudando, eu sempre fui uma pessoa muito ativa, o meu perfil, ele é de influente, né? Então, eu não paro quieta num lugar, eu faço muitas coisas ao mesmo tempo, já vou te dizendo. E aí, estou preparando uma mentoria, ao mesmo tempo, que eu quero fazer com terapeutas homeopatas, e ao mesmo tempo estou fazendo o curso e estou praticando. E tenho agora um público que é um público em potencial, tem alguns outros amigos que a gente vai aplicar lá na entidade para conhecer, para poder entender o perfil de cada um, para eles começarem a se entender a si mesmos e a entender os outros, né? Mas a minha pergunta, ela ficou... é uma pergunta simples, mas para mim é muito difícil. Por quê? Porque quando a gente estuda demais, a gente acaba entendendo muita coisa, às vezes a gente tem algumas dificuldades. E a minha foi no sentido, essa cartinha, a cartinha para colocar no lugar ali. Na minha cabeça, eu vou dizer para você, e aí você me responde. Na minha cabeça é assim, eu tenho que olhar um pouco... como que esse grupo, quais são as características desse grupo para a qual eu vou mandar a cartinha, eu tenho que observar qual é o cargo que eles ocupam, essas coisas todas, e depois os anseios para poder escrever essa cartinha. É um público de um restaurante, eu quero fazer, é um restaurante que trocou toda a equipe, teve uma outra pessoa que adquiriu, e agora está investindo pesado, está dando sorte, está dando bem, tá sucesso, mas tem as questões de adaptação, porque eles aproveitaram os colaboradores da outra gestão para poder trabalhar. Então, a minha pergunta é exatamente sobre essa cartinha, né? Vamos lá, deixa eu te explicar uma coisa antes de tudo. Esse restaurante, ele é à la carte, self-service? Eu acredito que, eu ainda não fui ver, mas o restaurante, ele é um restaurante de classe A, ele tem o self-service e ele também faz entrega delivery. Quantos colaboradores, mais ou menos? 10, 20, 30? Tem 12 a 13 colaboradores, só que tem um detalhe, 4 desses 13 são os
os gestores. Então, você imagina ajustar os 4 gestores para que tenham uma única fala para poder saber para onde vai esse restaurante, né? Então, é isso que eu vi, o potencial. Olha só, a cartinha, eu não vejo que ela vai ter tanta assertividade com esse grupo. Porque, assim, a cartinha, ela é uma isca. Ela é uma isca para pessoas que fazem parte do seu hall de amizades, do seu network. Então, exemplo, para você mandar para um grupo específico, tá? Primeira coisa que vai acontecer, você precisa conhecer todos eles. E eu não sei se você conhece Tá. eles. Não, só uma pessoa. Pois. Uma pessoa que está numa posição estratégica dentro desse trabalho. Pronto. Então, eu posso... você já começou a formação avançada? Sim. Pronto. Tem a mentoria número 18 lá. Eu acho que é a 18, se não me falha a memória. Que é como criar uma palestra do zero para seu público. E esse não deixa É a da palestra. esse não deixa de ser seu público. É seu público, esse pessoal. Eu já Sim, vai ser meu. um restaurante aqui na minha cidade chamado Boi e Brasa. Ele fica na beira de uma BR. Tem uns 25 colaboradores aí nessa faixa. Tem os MET, que chama MET, não é MET, não sei como é que chama lá. Maître. E qual foi a chamada que eu usei para poder dar o treinamento lá para eles? Como melhorar, foi um treinamento de liderança, de como melhorar a qualidade no atendimento dos seus clientes. Porque o que acontecia? Eu estou lá almoçando. Então, de acordo com o perfil fundamental do garçom, eu posso gostar ou não daquele garçom. Eu como cliente. Exemplo. Sim. Tinha um garçom lá que ele era muito comunicativo. Então, ele chegava na mesa e já chegava com discussão. Eu que sou comunicativo, show. Só que com o Gislaine, não casava tão bem. Achava ele um pouquinho vazio. Então, Sim. Eu ia tentar ver o perfil da pessoa que faz parte do grupo, mas eu lembrei já. Entendi o que você está falando. Ou seja, você consegue oferecer o DISC para eles. Ou seja, se você mencionar o nome DISC, olha, eu tenho como dar um treinamento aqui para você e para a sua equipe, para você ter mais assertividade e reter clientes dentro do seu restaurante. Porque se você não entende o perfil comportamental dos seus clientes, é risco muito grande o seu cliente vir no seu restaurante, gostar da comida, mas se ele não for bem atendido, ele não for. Não adianta ter só comida boa. Comida boa já é regra. Comida boa não é nada de diferente. É obrigação. Comida boa é obrigação. É que faz com que seu cliente volte. Então, tem cliente que ele quer que você pegue a cadeira e você puxa a cadeira para ele sentar. Tem cliente que não. Ele mesmo vai lá e senta. Tem cliente que ele externa para você o que ele quer. E tem cliente que ele fica lá meio que na dúvida. Eita, o que é que eu vou querer? Ou seja, é importante você perceber isso, que geralmente isso é estável, tá? O estável, geralmente, é o estável e o influente. Ele é meio que indeciso. Ele fica assim, eu não sei se eu pego isso, aquilo outro, fica meio... Aí é importante o garçom perceber isso e perguntar do que você gosta. Eu posso ver alguma coisa diferente para você. Então, essa perspectiva gera muito mais resultados. Então você... tá. E como eu tenho essa... Agora eu vou falar um pouco de mim. Como eu tenho essa no meu gráfico, no meu perfil, eu sou influente, mais influente do que as outras coisas. Que eu comecei a conversar com você e eu não abri, tá? Por isso que eu estou conversando assim. Então, seria mais interessante eu ir pessoalmente conversar, porque provavelmente eu consiga lá detectar a situação e entender o local. Não é essa. Assim, esse é o modelo tradicional que o mercado faz. Chegar no restaurante, mostrar o seu trabalho, oferecer para ele uma palestra, um workshop, um treinamento. Esse é o modelo tradicional. O que é que eu ensino para os nossos alunos? Olha, chega para o restaurante e você identifica, antes de chegar lá, você identifica qual é a dificuldade que eles estão tendo hoje. Ou você já sabe uma solução que você pode dar para eles. Para você chegar até o restaurante, você pode usar como isca o relatório básico. Você pode chamar a pessoa que você tem acesso, que é, vamos dizer assim, uma pessoa estratégica lá dentro, e você fala, olha, eu tenho um material que eu
vejo que ele pode ajudar muito vocês a vocês terem mais assertividade na comunicação com os clientes de vocês. E até mesmo criar um atendimento do cliente excelente, um atendimento excelente aqui dentro do restaurante. Por exemplo, no caso você falou, o restaurante abriu agora há pouco, foi isso? Trocou o gestor. Beleza, ou seja, mudou a administração. A equipe deve ser a mesma, né? A equipe é a mesma. Mas... sim, tem um detalhe. Isso que você está falando, eu já fiz. Eu fiz com uma pessoa que está numa posição estratégica. Ela é uma das colaboradoras. Ela está numa das posições, digamos assim, chave, porque é ela que articula e vê e conhece todas as coisas, mas o perfil dela é conformista. Então, não tem problema. Mas eu senti dificuldade em mostrar a importância quando eu comecei a falar. Mas é porque é o seguinte, Miriam, a gente, por ser comunicativo, às vezes a gente tem uma ansiedade muito maior. A gente vê o brilho nos olhos muito mais fácil do que as outras pessoas que são conformistas. E a gente tem facilidade de transbordar isso para as pessoas. Só que o conformista, ele quer ver com dados e fatos aquilo que você está falando. Exemplo, ele quer que você pegue o relatório dele e você olhe para o gráfico e fale, olha, aqui está dizendo que você é assim, assim, assado. Por que você é assim, assado? Porque esse conformista, ele é assim, assim, porque isso aqui é assim. Ou seja, ele quer que você mostre, comprove para ele por que é isso aí. E ele começa a entender. Aí você diz assim, agora imagina você poder ter essa mesma informação de todos os outros colaboradores dentro do restaurante. Inclusive, você já sabe quem está satisfeito e quem não está dentro da sua empresa. Inclusive, você podendo ajudar eles para que eles entendam, para na hora do cliente chegar na porta do restaurante, na hora que ele dá o bom dia, o boa tarde, o boa noite, o cliente sentar, em poucos segundos, ele já saber o perfil comportamental do cliente. E ele mudar a linguagem dele de acordo com o perfil do cliente, para ele ter mais assertividade com esse cliente. Porque você já parou para pensar a quantidade de clientes que você atende por dia e quantos clientes não voltam pelo atendimento do seu garçom? E quando eu falo atendimento, não é que ele foi mal educado, não é que ele, de repente, foi ríspido com o cliente, mas é porque não gerou sintonia na comunicação dele com a comunicação do cliente. Sim, o vínculo, a assertividade, a percepção, a antecipação na percepção. Eu entendi o que você falou. Então, você está mostrando para ela, com dados e fatos, a transformação que esse conteúdo vai gerar para o garçom. E também a outra equipe. Sem contar que você pode perguntar para ela, fulana, você percebe alguns conflitos internos entre os colaboradores? Você percebe alguns atritos entre eles? Por que acontece isso? Porque eles têm perfis diferentes do outro. Exemplo, eu quero pegar até você como exemplo. Você percebe que algumas pessoas, de alguma forma, no seu ponto de vista, elas não vão muito com a sua cara? Elas têm alguns atritos. Tem gente que gosta e tem gente que não gosta. E não vou dizer mais nada, porque ela não é obrigada a gostar de mim, né? Exatamente. É normal o conformista ele ter alguns atritos com o influente, porque são opostos, entendeu? Às vezes o influente olha para ela e fala assim, bicho, que menina chata. Meu Deus, era tudo que ela quer saber. Os meninos da calma, relaxa um pouco. É assim que o influente olha para o conformista. Você vê isso nos padrões comportamentais. Então, quando você chega para ela com toda essa informação, ela não vai saber como você sabe disso, mas ela vai saber que você sabe que você tem o material. E ela quer te ouvir. Aí o que é que você pode fazer? Olha, fulana, eu sei que é corrido o restaurante, eu sei que tem toda aquela correria do trabalho e tal, mas a gente pode ver um horário, ou na parte da manhã, não sei lá, se o restaurante só abre meio-dia e à noite, um exemplo, das 8h30 às 10 horas, ou das 4 às 17h30. E aí você pode dar um relatório básico de presente e dar uma devolutiva de 30 minutinhos. Eu pensei exatamente como você está falando. Cheguei a mandar para ela, para essa colaboradora, eu mandei até o intermediário. E ela disse que descreve totalmente ela, né? E depois eu fui até o momento de pegar o e-mail de um dos gestores. Então, nesse momento, o que você está me dizendo que a cartinha talvez não funcione, então teria que ser uma comunicação
diferente, explicando que eu já conheci o trabalho deles, que eles estão começando, talvez seria isso? Falar que é interessante eles fazerem uma avaliação para já começar o trabalho da gestão de uma forma melhor, evitar os atritos, talvez colocar alguma coisa nesse sentido, né? Na realidade, quando a gente vai comunicar para uma pessoa ou para outra pessoa uma solução de algo que a gente... Assim, a forma que você abordou para mim é como se você tivesse... Como é que eu posso falar aqui? Ver se o pessoal também entendeu do outro lado. É como se você já estivesse me jogando na cara aquilo que está acontecendo. E nem sempre as pessoas querem ouvir aquilo que elas estão vivenciando. Exemplo, eu estou começando agora com coach, um exemplo. E estou dando meus primeiros passos. Aí tu chega para mim e fala assim, Luiz, eu sei que você está começando agora. Eu sei que você não sabe fazer direito. E eu posso te ajudar. Nem sempre a gente quer ouvir isso. Entendeu? Então, quando você fala assim, sei lá, fulana, olha só, eu tenho uma metodologia baseada nessa que você já viu, que eu posso ajudar vocês a terem mais assertividade, reter clientes dentro do restaurante de vocês, para que vocês possam já chegar de uma forma diferente, mostrando uma nova administração, diminuir, inclusive, conflitos internos aqui dentro da empresa. Eu tenho esse material e eu queria te mostrar de forma gratuita para a tua equipe. Se você me permitir, me der 30 minutinhos, 40 minutos, eu queria marcar, né, um workshop, uma palestra, uma aula para a tua equipe, de forma gratuita, sem nenhum comprometimento, tá? E a experiência que eu já tenho, pelo conhecimento que eu já tenho, eu acredito que vai ajudar muito vocês aí, e eu torço que dê certo aí para vocês. Dessa forma, eu tenho certeza que eu estou contribuindo um pouco também com o trabalho de vocês, porque eu acredito muito no trabalho de vocês aí, com essa nova gestão, com essa nova formatação do restaurante, e eu queria de alguma forma contribuir. E assim, eu não quero cobrar nada de vocês aqui agora. Eu queria mostrar um pouco do trabalho para vocês. Então, se você me permitir, o mesmo link que eu mandei para você, eu queria mandar para a tua equipe. E aí eu agendo com você na próxima quarta-feira, na próxima quinta. Eu tenho como ver na minha agenda, eu peço que você veja também na sua agenda também, que você tenha pelo menos uns 30 minutinhos com a equipe. Pode ser presencial, pode ser pelo Zoom. E com isso eu posso te ajudar. Pode ser para você? O que é que você fez aí? Você mostrou que você está junto com eles, acredita no potencial que eles têm. Você mostrou que você tem uma solução para uma dor que eles sentem nesse momento. Se eles não sentem, mas ela sabe que isso vai acontecer, você está dando para ela de forma 100% gratuita um conteúdo que ela já viu, o conteúdo, e se ela não viu, ela não sabe o que é, mas ela viu que você tem uma transformação para ela, que é o quê? Melhorar o atendimento ao cliente, diminuir conflitos na empresa, diminuir rotatividade, integrar a equipe. E, por último, você está mostrando que você tem autoridade nesse assunto. Então, assim, só se ela for doida, ela dizer que ela não quer. Entendeu? Entendi. Então, tem que envolver esses aspectos, esses 4 ou 5 aspectos que você está falando, para que a pessoa perceba. Ou seja, tu pega dores que um restaurante tem. Quais são as dores? Perca de clientes. Aumentar a rotatividade, né? O conflito interno, a rotatividade, o turnover. Cada vez mais ele quer mais pessoas vindo para o restaurante, entendeu? Ou seja, a recorrência, isso. O cliente, reter clientes, trazer mais clientes. Como é que ele consegue trazer mais clientes? Se ele atende bem o cliente, na próxima vez que eu vou para lá, eu vou fazer o quê? Vou levar um amigo, uma esposa, um colega, vou marcar um evento. Vou querer estar lá, exato. Querer estar lá mais vezes. Eu tenho um restaurante que eu frequento com o Gislaine antes da gente casar. A gente já namorava na época, já olhei para esse restaurante. Porque o acolhimento lá é muito legal. A gente conhece os donos de lá, conhece as filhas do dono. O pessoal ele é coreano. Ele vende comida chinesa, tá? Ele é coreano. E, assim, é um lugar super acolhedor. Nem sempre a gente vai lá. Devido à pandemia, a gente diminuiu mais para ir, mas sempre pede, né, delivery. Mas é um lugar que a gente gosta muito de estar lá. E como é que ele fez isso? Porque ele conquistou. E sempre que tem alguma data comemorativa, vamos lá para Dong? Eu falo assim, vamos lá para Dong? Que eu já sei. Eu ligo para lá, oi, tudo bom, Fabiana? É Luiz. Ela fala, oi, Luiz, tudo bom? O que está precisando hoje? Ou seja, isso é algo que eu indico para qualquer pessoa. Mas olha só, deu para entender, Miriam, essa parte? Deu para entender? Sim. Aí, vê só, Sim. ter mais assertividade de como falar, o que falar, como vender no final, como fazer o pitch de venda no final, sem tu errar nada. Assista essa mentoria que eu dei ao vivo. Nela tem um PDF
com script de como tu vai Entendi. fazer isso. E Entendi, bem, entendi. tem um PowerPoint aberto para tu Sim. editar, botar tua logo, acrescentar alguma coisa, tirar, mexer, mudar o nome, tá? Sim, tá Existe bom. certeza. Se não der certo com esse restaurante, tu pode ir atrás de outro restaurante. Que tá... Sim, tá certo. Eles Eu pensei em diversos públicos, mas esse foi algo que aconteceu e eu exatamente no momento a gente ainda estava na mentoria, na primeira parte. Eu falei, olha, esse negócio aqui, aí agora, com o avançado, eu estou tendo a oportunidade de ir estudando, é que agora tem pressa, porque as coisas foram acontecendo muito rapidamente, então eu preciso pular algumas etapas e depois voltar para poder não perder nada nesse momento. Deixa eu te dar outra dica, tá? Deixa eu te dar outra dica que eu acho que é muito bacana para você. Eu tenho um aluno que é o Tiago Corradi. Ele é de São Paulo, se eu não me engano, também. E ele trabalha muito nessa área de desenvolvimento humano. Ele tem muitos clientes que ele atende com terapia, com hipnose, se eu não me engano, área clínica também. E daí o que é que acontece? Pela experiência que você já tem, pelo fator influência que você tem de ser alto, tu tem um leque muito grande na tua mão de pessoas que tu já atendeu. O que é que eu te indico? Pega aquela cartinha, adapta ela, pega a ideia que Juliana fez lá no grupo, que ela colocou lá no grupo. Ah, é, verdade. Para você e manda para o máximo de clientes que você já atendeu. Luiz, eu já atendi, pega os últimos 20 que você já atendeu e manda para eles. Por quê? Porque você tem agora uma nova ferramenta com um olhar diferente, com a experiência que você já tem, pelo que eles já fizeram com você, para que você possa, com um ângulo diferente agora, dar uma devolutiva para eles. Porém, você vai dar um básico, já de presente para ele. Você sempre cobrou para atender eles. Pelo menos é assim que é o normal. Sim, você sim. agora Sim. quer dar um presente para eles. E Sim, você pode sim. dizer, como forma de gratidão por tudo que eu já te ajudei, pelo que você também já me ajudou, porque é uma via dupla, né? De alguma forma é o meu trabalho e eu me encanto em poder transformar a vida de tantos pacientes, tantos clientes que eu já tive. E eu, nesse momento, eu queria te retribuir um pouco por aquilo que você já me ajudou e aquilo que eu também já retribuí para você. E de tantos clientes que eu já tenho, que eu já atendi, eu lembrei de você. Se faz sentido para você, dá uma lida aqui nesse material. Se você acha que faz sentido para você, me manda uma mensagem, me responde aqui esse material por esse canal, e eu vou te mandar um link para você responder esse questionário. E em seguida eu vou agendar com você. Aí você pode agendar no seu escritório, pelo Zoom, por telefone, e eu vou te dar uma devolutiva. Aí tu faz a devolutiva, como eu ensinei, de 30 minutinhos. Em seguida, tu vende o completo e marca uma nova devolutiva com o completo, cobrando lá 300, 400 reais, não sei qual o preço que você cobra em média do seu trabalho aí. Eu te garanto, se tu fizer isso com 10 pessoas, 3 ou 4 pessoas fecham contigo. Pessoas que já foram atendidas por você. Eu digo isso porque o Thiago Corradi, ele fez esse teste. Pegou clientes que ele já atendeu e disse, olha, eu estou trabalhando com esse novo serviço. Mas eu queria, antes de poder ir para o mercado com ele, eu queria dar ele de presente para alguns clientes que eu já atendo, que eu já atendi. E responde esse questionário e eu vou marcar contigo 30 minutinhos para te dar uma devolutiva sobre esse teu resultado. E ele disse que, assim, de cara, 3 pessoas que ele mandou, os 3 fecharam com ele. Entendi. Aí na devolutiva, então, é apenas a conversa sobre o básico e depois é que vem a proposta para fazer o intermediário ou completo. Entendi. Aí eu ensino, eu acho que é a aula 20 ou a aula 19, que eu ensino como dar uma devolutiva para um relatório básico. Então. Eu estou no primeiro módulo ainda. Eu assisti uma vez só o primeiro módulo, depois aí eu não consegui continuar. Né? Porque eu tenho a mentoria que eu quero colocar no ar, eu estou maluca. O pessoal está demorando para colocar o meu conteúdo, mas é uma coisa muito interessante e talvez também, como eu te disse, seja um novo público. Os terapeutas homeopatas é um novo público que agora está começando o seu trabalho e eu quero incluir o DISC lá também, porque eles têm uma certa insegurança no sentido de trabalhar, de atender, e depois eu quero incluir. Então, eu estou querendo juntar as coisas, né? Juntar as coisas.
Te ajuda. Mas ajudou muito, bastante. Agradeço demais. Tenha um bom dia. Gratidão, viu? Obrigado mesmo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Olá, Jovem, bom- oi Luiz, tudo bom? tudo bom? Está me escutando bem? Eu te ouvindo bem, tranquilo. Olá, né? Primeiramente, bom dia a todos presentes. Meu nome é Chayane, eu sou de Brasília e eu sou advogada. Por exemplo, a minha dúvida, inicialmente, é a respeito, por exemplo, a longo prazo. Eu tenho trabalhado, né, não parti ainda para a parte prática, que assim, meu principal problema é na parte da perfeição. Às vezes não achar que eu estou com um trabalho perfeito o suficiente. Então, esse é o meu diabinho, né? Então, eu tenho trabalhado em cima dele, tenho feito a parte das competências, né? Fiz o meu radar das competências e vi que, por exemplo, eu sou conforme dominante. E vi que a minha área de influência realmente devia dar devida atenção, né? Então, eu tenho aplicado mais os conhecimentos em mim, trabalhando realmente essa parte muito da influência. Só que, por exemplo, a minha dúvida é a respeito do longo prazo, que eu recentemente criei meu Instagram e tenho aplicado em mim, tanto que o nome é Aplica em Si, meu novo Instagram, Legal. nessa área profissional. E assim, como é, né? E assim, a respeito, por exemplo, a longo prazo, como é que funciona, por exemplo, o retorno nessa área, por exemplo, se eu for atender os seus clientes, como é a questão do retornar? Você falou retornar, para eles retornarem para você? Não? Isso, a respeito assim, eu fiz a devolutiva com meus clientes e como é que funciona esse pós? Que, querendo ou não, são 6 meses, né? Desse transe de uma para outra. Como é que vai funcionar essa parte do pensando a longo prazo? Pessoal, quando a gente fala 6 meses, é um tempo mínimo que você pode refazer análise para você ver muito aquela pessoa, tá? Quer dizer que a cada 6 meses você vai buscar aquela pessoa para atender ela. Uma pessoa que a análise diz que agora, hoje, você fez uma ativa com ela, de repente, sei lá, você fez um processo com ela de 3 encontros, um exemplo, com essa pessoa. Então, não quer dizer que daqui a 6 meses você tem que voltar para ela. Ela quer dizer que ela tem que voltar para você. Só que uma pessoa respondendo agora, não quer dizer que semana que vem ela ligando para você vai dizer assim, Chayane, eu queria responder novamente a análise disso, que teve algumas mudanças aqui. Não faz sentido você fazer novamente com ela. Aí é quando a gente fala que a média, de um tempo médio, legal, para você ver mudanças na pessoa, é em média 6 meses. Mas não é que você tem que, daqui a 6 meses, tentar resgatar essa pessoa para trazer ela de volta para você. Ah, compreendi. Entendeu? Não é ideia. Exemplo, eu tenho alguns clientes que pelo menos uma vez no ano eles me procuram. Exemplo, esse policial que eu falei agora há pouco, não sei se você estava aqui ao vivo junto com a gente quando eu falei sobre ele, que eu atendi ele já em alguns processos. Ele fez o seguinte, a cada 6 meses a gente se encontrava e eu fazia 3 encontros com ele. Por quê? Cada vez que fechava o semestre da faculdade, ia começar um novo semestre, a gente fazia um alinhamento para ele voltar de forma estratégica lá no trabalho dele. Então, assim, era de forma estratégica. Mas não é comum, porque a ideia do analista DISC não é ele usar o cliente, que o cliente se sinta como se fosse como se o analista fosse uma bengala para ele. Produto, né? Como se fosse uma bengala assim, eu vou fazer com ele e eu vou ficar agora preso a ele, ou preso a ela. A ideia é que você seja para ele uma mola propulsora, que ele veja esse conhecimento, ele tenha esse conhecimento sobre si, ele veja onde ele quer chegar, e aí você consegue mostrar para ele o que está atrapalhando ele nesse momento, quais são os que ele pode seguir. Isso você pode ver na última página do relatório, onde tem lá aquele questionário, isso pode te ajudar. Se você não tem formação em coaching, se você não é terapeuta, se você não é um profissional liberal no sentido de um consultor, se você não tem outras ferramentas para poder te auxiliar, aquela ali pode ser uma ferramenta que tu pode fazer com ele uma segunda sessão, um segundo encontro. Para que, exemplo, ele respondeu o questionário, quer dizer, você fez com ele a devolutiva, aí no final ele respondeu o questionário. Aí tu pode marcar com ele, olha, vamos agendar para daqui a 8 dias, ou para daqui a 15 dias, um novo encontro, para que a gente possa mensurar o que você conseguiu colocar em prática de tudo que a gente conversou até aqui. Então, alguns casos, eu digo para os alunos, quando eles vão fazer vendas, eu ensino para eles usar isso como um bônus, como um elemento de surpresa. Exemplo, olha, o meu processo de uma devolutiva custa R$400, um exemplo. E eu vou te dar uma garantia de 7 dias. Se em 7 dias, depois do nosso encontro, você achar que não valeu a pena, eu devolvo 100% do valor do seu investimento. Isso está na lei, tá? Está na lei. Mas eu vou fazer algo além para você. Eu vou te dar mais um bônus. Eu vou te dar um segundo encontro comigo. A gente vai fazer a devolutiva
eu vou fazer algumas perguntinhas para você no final. E 15 dias depois, eu vou marcar um novo encontro com você. E a gente vai verificar as mudanças que você teve durante esse período e o quanto você colocou em prática o que você respondeu no questionário. Dessa forma, eu acredito que eu vou estar te ajudando ainda mais a você conseguir as respostas que você estava buscando nessa nossa devolutiva. Aí eu vou dizer, caramba! Então é como se eu estivesse dobrando o teu valor, cobrando pela metade do preço. Tu está cobrando o mesmo valor, porém tu está dando ele duas coisas. E antes não tinha essa informação. Sim. Entendeu? Isso é uma Não, estratégia. mas que, querendo ou não, análise disso seria, no caso, querendo ou não, uma ferramenta meio para você trabalhar com a pessoa, né? Sim, Querendo ou não, seja no coach, na consultoria. é uma ferramenta meio. Uhum, Tá? uhum. Também a gente diz assim, olha, ela não é uma ferramenta para você fazer ela e de repente aí ela é a salvação de tudo. Não. Ela te dá novos horizontes. Tanto é que vocês fizeram a formação agora há pouco, sei lá, 15 dias atrás. Vocês já viram mudanças na vida de vocês que vocês talvez nunca tenham visto antes. Confere. Muitas coisas. Então, a mesma coisa acontece com o seu cliente quando você faz uma devolutiva com ele. Ele tem informações sobre a vida dele que ele não imaginava, entendeu? Ele não tinha noção disso. Exemplo, Juliana agora há pouco estava falando com a gente, ela é casada há 20 anos. E ela fez com o marido dela ontem à noite, depois da mentoria ao vivo com a gente, e ela disse coisas lá que ela disse que, poxa, Luiz, dá para morar com ele mais 20 anos agora. Agora que eu sei tanta coisa, agora que eu não sei. Né? Então, imagina, para ela que já sabia o que era. Imagina para a pessoa que está chegando assim, caiu de paraquedas, ele não sabe nada sobre isso. Imagina o quanto ele vai ter de informação ali. Confere demais. Entendeu? Então, assim, Ainda mais na questão da própria aplicabilidade, né? Você pega justamente os pontos que, assim, eu achei fantástico para mim a questão principal, assim, do radar de competência. De você ver ali onde é o ponto que você precisa ser trabalhado, né? E tornar aquilo ali justamente a sua dificuldade, uma coisa, um contexto correto, né? Uma dificuldade sua torna uma virtude. Então, justamente, eu tenho trabalhado bastante essa parte da influência, né? Principalmente. Buscando, né? Estar presente, que é um ponto, né? Você falou que você é advogado. Tu atua na área? Não, ainda não, no momento. Que foi dentro dessa pandemia, né, que eu cheguei a retomar. Eu digo ainda não. Isso porque tem advogados que são nossos alunos que eles usam o DISC nos seus trabalhos como advogado. Uhum. Entendeu? Para entender melhor o cliente, falar a linguagem do cliente, na hora do júri, em diversos outros casos. Né? Eu tenho até o caso do Cláudio, acho que é Cláudio Rodrigues. Ele fez até um 959 comigo há uns dias atrás, e ele estava mostrando a experiência dele, né, na área jurídica, ele como advogado, o quanto diz que ajudou ele nessa área jurídica. Eu tenho a Fabíola também, que é da turma de janeiro. Ela trabalha, inclusive, com a Lei Geral de Proteção de Dados. Ela usa muito também nessa área também. E, assim, é uma área bem, bem bacana também, porque você lida com muitas pessoas o tempo todo, né, nessa área jurídica, muita gente. Então, quanto mais você entender, melhor. Você consegue ter mais assertividade na sua comunicação. Mas eu disse que, na verdade, é uma ferramenta, querendo ou não, o DISC é uma ferramenta geral, né? Base, coringa e básica para tudo. Que, querendo, em relações humanas, você usa ele. Aí, questão profissional, pessoal, tudo, né? É por isso que eu falo, ele é muito além do RH. Sim. Eu acho assim, se você achar que ele é só para o RH, você está deixando de ganhar dinheiro. Exatamente. Devia ser uma habilidade futura iniciada ou colocada em escolas ou qualquer coisa básica, né? Todo mundo devia ter essa formação, né? Pelo menos saber, né, o que é, saber o seu perfil. Assim, todos nós devemos nos conhecer, não tem para onde correr. Se você não se conhece, eu digo aquela frase muito antiga, olha, se você não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Se você, diz assim, se você não sabe qual é o seu sonho, você vai vivenciar o sonho de outras pessoas. Mas isso é a mais pura verdade. E o DISC mostra isso. Se tu não sabe quem é, tu está vivendo a vida para outras pessoas. Se tu não tem os teus estilos comportamentais de forma que você se reconheça, você pode estar fazendo atividades, pode estar fazendo coisas que não está te dando retorno, não está te dando resultados. E isso está te deixando frustrado, chateado, tu não consegue o resultado que tu quer, ou tu até consegue, mas aquilo você não se sente satisfatório. É como se diz assim, parece que esse dinheiro é amaldiçoado. Se eu pudesse, eu chutava o mundo e ia embora, sumia. Porque muitas vezes você está vivendo a vida de outras pessoas. Tá? O que eu achei também fantástico quando diz que é a questão do direcionamento. Se você vê, querendo ou não, se você está perdido aqui nesse ponto, se você não sabe o caminho que você está, se está às vezes vivenciando coisas que outras pessoas querem que você faça e nem você mesmo percebe.
pelo DISC, pelo próprio relatório, tá ali. Você não tem para onde fugir, né? Tá ali na sua frente, né? Então, te dá esse certo direcionamento, né? A E, cartinha, Luiz, uma pergunta. Não falhou para mim. a cartinha, tu já colocou em prática? Não coloquei em prática. Eu já tenho alguns clientes, eu já estou até reagendando, né? Para um pouquinho mais para frente, que eu ainda não abri para atendimento. Eu só, na verdade, ainda estou especializando, lapidando, né, esse trabalho. Então, Mas ainda está ali, guardada. você tá, Chayane? Não espera finalizar para começar. Uhum. Não espera pensar que você tem que saber tudo para poder começar. Porque o diabo da perfeição está aí. Confere. Entendeu? Confere demais. E seria a minha pergunta para você, Olha, a respeito da perfeição. nunca você vai saber tudo. Nunca Uhum. é perfeita. Nunca você vai agradar todo mundo. Tá? Então, assim, a perfeição é algo que a gente está sempre em busca, mas a gente não chega na perfeição. Mas a gente está buscando isso. Eu te digo porque eu não tenho tanto esse problema, mas eu já vivenciei isso lá atrás. Tá? Eu sempre achava que eu não estava preparado. Eu sempre achava que eu precisava mais, estudar mais, pesquisar mais. E eu sempre tenho aquele pensamento de dizer assim, eu tenho uma pulguinha que diz assim, e se eles fizerem uma pergunta que eu não saiba responder? E se ele fizer uma pergunta que eu não saiba responder? E aí? Isso me corroía que tu não tem noção. Exemplo, eu pegar aqui ao vivo, na mentoria 959, se fosse lá atrás, né? E eu dizer assim, e se ela fizer uma pergunta que eu não sei responder? Aí você tem que ter a humildade de falar, olha, da mesma forma Eu que não sei. eu ando, eu também estou aprendendo. Todos nós temos algo a aprender, todos nós temos algo a ensinar. Mas, se tiver alguma pergunta que eu não saiba responder nesse momento, eu te prometo, eu vou atrás, eu vou pesquisar, eu vou estudar e eu vou trazer a resposta para você. Mas aqui, eu sou outro ser humano igual a você. Então, nesse momento, nessa devolutiva, eu vou dar o meu melhor para você. Eu vou pegar tudo que eu já tive até agora de conhecimento para poder te ajudar da melhor forma possível. Mas como a gente lida com pessoas, se acontecer de alguma coisa eu não souber te ajudar, fica tranquila. Eu vou buscar informação e eu vou dar o meu melhor para você. Quando tu faz isso, Confere. o tamanho da humildade que você tem e o outro vê que realmente você está ali para ajudar. Porque às vezes quando a gente chega com o nariz às vezes até um pouco mais empinado, eu sei, eu conheço, porque eu sou analista tal, porque eu sou aquilo outro, eu tenho informação do que lá. Às vezes para você cair é muito rápido. Muito rápido. Então, assim, Exatamente, assim, pode falar, Perdão, diga. pode falar. Assim, eu estava concordando com você nesse ponto. Eu tenho por mim a questão de ser um eterno aprendiz, independente do conhecimento, que às vezes a gente tem esse equívoco de formação de achar que terminei a escola, fiz a faculdade, fiz os cursos e acabou por aí. De não continuar lapidando isso e tendo novos conhecimentos, né? Como você falou, a humildade de reconhecer os seus erros e não postergar as coisas. O meu próprio Instagram foi isso, essa criação que eu fiz. Eu estava postergando muito isso, já tinha muito tempo, né? Que eu vinha trabalhando isso e justamente coloquei agora em prática. Então, é nesse ponto mesmo você trabalhar e ter a humildade de reconhecer os seus erros, os pontos que você tem que melhorar. De fato, se eu não sei, ser humilde de falar. Porque eu acho que a pior coisa do que você não ter o conhecimento e buscar é você, que nem você falou, mentir. Ou omitir ou tentar falar uma coisa que você não tem domínio. Por mais que você possa ter X de conhecimento, basta isso daqui. De você mentindo, omitindo ou parecendo mostrar que você sabe, que você perde total credibilidade. E depois é uma coisa que não volta, né? Exatamente. Perder credibilidade já era. Né? E assim, por isso que quando eu estou aqui todos os dias, eu falo, olha, eu vou aqui mentorar, responder perguntas, tá? Mas pode ser que você tenha alguma pergunta que eu não saiba responder. É natural isso acontecer. Uhum. Tá? Até hoje não Sim. aconteceu, mas isso pode acontecer facilmente. Muito facilmente isso acontecer. Porém, eu vou buscar informação. O que eu não vou é mentir aqui para você, de alguma forma, de algo que de repente eu não fiz, porque não é saudável. Não vai fazer bem. E eu sempre digo assim, olha, a gente até consegue enganar muitas pessoas por pouco tempo. Mas você não consegue enganar muitas pessoas por muito tempo. Você não consegue. Tá? Uma hora a carapuça vai cair. Uma hora a coisa vai girar. Exatamente. Te ajudei? Muito. Show. Perfeito. Obrigado pela confiança de estar aqui mais uma vez. Gratidão, Luiz. Qualquer coisa, Com certeza. sempre. Tá bom? Tamo juntos aí nessa caminhada. Tá ótimo, Luiz. Tchau, tchau. E obrigada a todos presentes. Tchau, tchau. Tchau.